Fantasia, diversão, muita cor e movimento. Hoje a gente vai mergulhar no trabalhoso e criativo processo de animação. Jonas, você se especializou em animação 2D. O que seria exatamente isso? A animação em si, né, é sempre esse processo de dar vida a algo, né? É algo que, por natureza, não se mexe, mas a gente fazer com que ele se mexa. Isso é possível de você fazer sobre diversas técnicas. Uma das mais conhecidas é a animação com massinha, né? A gente chama de stop motion, que é quando você pega um bonequinho de massinha, coloca uma câmera na frente, mexe ele um pouquinho e tira uma foto. Mexe ele mais um pouquinho e tira outra foto. E aí, quando você passa todas as imagens rapidinho, você tem essa sensação de movimento. A animação 2D é a mesma coisa. A diferença é que a gente faz isso através da força do desenho. Mas desenha no computador. A gente, hoje usa um tablet, a gente desenha no computador. Mesmo. Sim. Como que é o primeiro passo para a gente começar a fazer uma animação? A gente sempre começa como qualquer outra produção audiovisual. A gente começa pelo roteiro. E a partir dali a gente vai para um outro processo, que é gravar as vozes com os atores. E munido dessas vozes, a gente vai para a etapa, digamos que é a mais importante assim no processo de animação, que é o storyboard animativo. O que é um storyboard? Storyboard é onde a gente vai definir praticamente tudo. Como as coisas se mexem, como vão ter que ser desenhados os cenários. Isso vira um planejamento depois para os animadores e para os artistas. Então eles assistem esse animatic e aí eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, qual a duração de cada cena, mais ou menos que expressão que os personagens têm que ter na hora que ele estiver falando tal e tal palavra. Daí com o storyboard pronto, ele vai para onde? Bom, aí a gente meio que divide, né? Esse storyboard ele vai para a equipe de animação, que já começa a trabalhar o movimento dos personagens. Para colocar cor também. E aí vem para aqui para a equipe de arte, que é quem... Você tem, por exemplo, um personagem novo no episódio, eles que criam. Então pensar que roupinha que ele vai estar usando, né? Se é um episódio noturno, ele vai estar de pijama. A cor dele muda, talvez fique mais azulada por causa da noite. Eles vão desenhar os cenários, já seguindo os enquadramentos estabelecidos pelo storyboard. A gente começa fazendo um rascunho desse cenário, né? Que é basicamente o cenário em linha, preto e branco. Depois ele vai para um outro artista que vai fazer a parte de cor. A arte ela assiste com esse olhar, né? Que objetos, né? Se o personagem ele interage com algum objeto, supondo que o personagem tem uma mochilinha, ou ele tropeça numa pedra, tudo isso tem que ser desenhado para depois compor junto com a animação. Então a gente traz o storyboard pra cá, esse aqui é o delay. Conta pra gente, qual que é esse processo de animação? Quando a gente recebe a cena, a gente começa com o RAF, né, que nada mais é o esboço da animação, onde a gente faz as poses chaves pra facilitar na hora de animar mesmo. É o único processo que a gente real desenha mesmo no computador, né? Aí vem pro block. Que é quando a gente pega nada mais do que um fantoche do boneco, né, uma marionete, e vai posando, mexendo o braço, coisas assim, e colocando no RAF que a gente tinha feito anteriormente. E aí é importante que o desenho esteja realmente com os traços do personagem, porque aí a gente segue à risca aquele desenho que a gente fez com esse fantoche, aí faz as poses bonitinhas dele. Do block, a gente realmente anima o personagem. Pra dar um movimento contínuo. Isso. Mesmo que você foi criando. Sim. Ainda existe esse estigma de que a animação foi feita somente para criança? Existe. Principalmente no Ocidente, assim, é muito grande. Eu acho que com o tempo, né, com produções que nem os Simpsons, a Family Guy, essa barreira começa a ser rompida. Mas ainda é muito difícil, assim. O grande público ainda olha pra animação e vê como uma coisa de criança, mesmo quando não é. Arendelle. It's completely frozen. O filme Frozen, por exemplo, arrecadou mais de $1 bilhão em bilheteria. Fazer uma animação custa caro? Custa muito caro. Apesar de toda a tecnologia, ainda é um processo muito artesanal. A média de cada animador, né, ele trabalha 8 horas por dia e a média que ele consegue produzir é de 6 segundos, né, por dia. Para você ter um filme como Frozen, né, de longa-metragem, é muito tempo de trabalho, é muita gente envolvida. Eu tô aqui com o Cid, que é produtor aqui da Split. Ô Cid, você conseguiria destacar pra gente os principais trabalhos da Split? Atualmente, agora, a gente está em produção da nossa série, que se chama We Boom. A gente animou uma parte do Menino Mundo, né, que foi indicado ao Oscar. A gente
está desenvolvendo um game do Menino e o Mundo também. O longa-metragem, o Tito e os Pássaros, a gente acabou de produzir a animação dele. Ele foi selecionado em Annecy, que é considerado o Oscar da animação, ganhou o Festival da Animamundi e agora ele foi selecionado no Festival de Toronto, né, o Toronto Film Festival. Nossa, que demais. Eu te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. E vocês fizeram também o único clipe animado do Luan Santana, né? Como que foi essa história? Ele chegou aqui com uma ideia pronta? O Luan trouxe a ideia, ele escreveu o roteiro, a gente foi ao longo do período ajustando o tom, até onde a gente ia ou não. E a produção em si, ela foi bastante corrida, né? Nesse caso específico, tinha uma data de lançamento já que eles tinham previsto. Então a gente teve que fazer tudo em 2 semanas. Né? O próprio Luan trouxe também a referência do que ele gostaria visualmente da animação, né? Que é essa estética mais anos 60, 70. É, a estética de quadrinho, né? Enfim, foi bastante corrido, mas deu tudo certo no final. Eu não merecia isso. Olha só, a Split Studio merece parabéns redobrado. Porque no último dia 24 foi anunciada a lista de pré-indicados ao Oscar de animação. E o seu filme Tito e os Pássaros é o único representante brasileiro. Então aqui do nosso lado desejamos muito boa sorte a todos da Split. Nossos agradecimentos aos diretores, o Cid Maquino, o Jonas Brandão e, claro, a minha queridinha Carol Mansur, por matar a nossa curiosidade nos mostrando os bastidores do mágico universo da animação. Adorei!